Olá, meu nome é Diego Nunes, esse é o nosso devocional. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, o seu joinha, compartilhe essa mensagem e ative o sininho para receber todas as notificações. Eu queria, através desse devocional hoje, fazer você olhar para a mesa da Santa Ceia. E olhando para essa mesa, é incontestável que o centro desse culto, o centro desse momento da Santa Ceia, ele é Cristo. Ele é a mensagem principal, o tema de destaque. Na verdade, não existe ceia sem Jesus, pois ele é o alimento principal. Porém, acredito que essa mesa nos permite subtítulos, e é sobre um deles que vamos tratar hoje aqui: unidade. Esta palavra tem como significado original aquilo que é indivisível, aquilo que é único. Podemos afirmar que, biblicamente, o Senhor, desde as suas primeiras páginas, escrito por Moisés, se apresenta como um Deus único que trabalha em unidade. No livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1 diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Veja que ele não está sozinho, há um Espírito que está com ele. Mas sabemos que não é só o Espírito que está com ele. No livro de João, no capítulo 1, versículo 1 diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 17, versículo 5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, trabalhando em unidade. Não consigo imaginar eles divergindo entre si. Suas funções são diferentes, mas seus propósitos são os mesmos. Ali mesmo em Gênesis, após ter formado o homem, Deus demonstra querer ter unidade com ele. E veja que isso se dá pelo relacionamento diário. Gênesis capítulo 3, versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Estamos aqui diante da segunda queda. Primeiro, a queda do diabo, pois a serpente estava no jardim, ou seja, a queda do diabo já tinha acontecido, e antes disso, Deus e esse anjo viviam em unidade. Satanás, que quer dizer opositor, sabia que não havia como voltar para seu antigo posto, logo ele colocaria no homem sua natureza para que este também não habitasse o céu. A segunda queda, onde nós estamos, que é a queda do homem, a queda do homem se dá por o homem ter dado ouvidos à voz do diabo, e o pecado entra e com ele entra a morte. Mas aqui tem um detalhe: o diabo não tem solução. O diabo não voltará para o seu posto. Mas e você e eu? Para o homem há uma solução. Olha o que diz em Gênesis 3, versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais.
usar máscara ou um disfarce. Você já ouviu falar em hipocrisia? Lembra o quanto Jesus combateu a hipocrisia? Quando ele amaldiçoou a figueira, o que ele estava querendo mostrar? Que ele condenava a hipocrisia dos fariseus. Parecia ter frutos, mas não tinha. Hipocrisia é o ato de encenar, de fingir. Adão e Eva tentaram fingir que estava tudo bem. Mas olha o sacrifício entrando em ação. O salário do pecado não é uma lei, mas um princípio. E o princípio diz: o salário do pecado é a morte. O Senhor mata um animal e usa a sua pele para fazer uma roupa e cobrir a vergonha do casal. Depois desse dia, nossa luta maior se desenha dentro desse cenário, o combate contra a unidade. Você percebe que eles tentaram ali colocar folhas de figueira, mas não deu certo. A folha de figueira, ela é essa hipocrisia. Por fora você olha para alguém e diz: é santo, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, mas como se esconder de Deus? Como esconder o meu pecado de Deus? E por muitos e muitos anos isso se perpetuou. Pessoas acabam se utilizando das folhas da figueira, acabam se utilizando de máscara para esconder quem realmente elas são. E a partir desse momento, a nossa luta é contra o diabo, que quer fazer de tudo para que nós não venhamos ter essa unidade com o Senhor. Você percebe isso na luta de Caim e Abel, Noé e sua geração, a maldição de Cã, a Torre de Babel, Moisés e o povo rebelde, Abraão na história entre Isaac e Ismael, Sansão e Dalila, Salomão e a divisão das 12 tribos que gerou a briga entre judeus e samaritanos. E nós temos essa luta diária contra o pecado que não desiste em te separar de Deus. O pecado está sempre ali, tentando destruir a unidade. Esses exemplos, o que nós citamos, Caim e Abel, uma família unida, mas o pecado veio e trouxe separação. Noé e sua geração, o Noé pregava, se arrependam, mas o pecado só crescia, e quanto mais o pecado crescia, mais divisão. A maldição de Cã, a Torre de Babel, um povo que se uniu para poder fazer uma torre, desobedecendo ao Senhor. Moisés e o povo rebelde. Por um episódio, ao descer do monte, o povo está adorando o bezerro de ouro e a terra se divide no meio, separando aqueles que estão respeitando ao Senhor e aqueles que não estavam nem aí. Isaac e Ismael, a briga de dois jovens que se tornou a guerra de dois povos. Sansão e Dalila. Dalila entra e batalha até tirar de Sansão a sua força. Salomão e a divisão das 12 tribos que gerou a briga entre judeus e samaritanos. Após a morte de Salomão, o seu filho não aliviou para o povo, mas veio com mais veemência, com ruindade. E o povo não quis ser liderado por ele, e as 12 tribos se separam. Nós também tem essa luta diária contra o pecado que não desiste em nos separar de Deus. Mas Jesus vem e, diante da celebração da Páscoa, ele reúne seus discípulos um dia antes, pois na data original da Páscoa, o Cordeiro de Deus estaria sendo morto. E na mesa da ceia, ele pega o pão. E partindo o pão e dando graças, ele diz: comei, este é o meu corpo. E de maneira semelhante, ele pega o vinho e disse que todos venham beber daquele vinho, pois aquele vinho é o sangue dele. Aquele que não participar não tem parte comigo.
O que ele está falando? Ele está falando sobre unidade. Então, o Senhor está dizendo: essa ceia é para que nós venhamos estar unidos em Cristo. A cada ceia que você participa, você está afirmando esta unidade. Não é à toa que muitos participam dela sem entendimento, participam frios, apáticos. Seu coração precisa estar inflamado com esta certeza. Olha o que o livro de João, capítulo 15, versículo 1 diz: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Que essa certeza ela esteja no seu coração. Eu preciso estar em Cristo e Cristo precisa estar em mim. Eu preciso entender que a minha luta é para viver em unidade com Ele. O que está tentando hoje te separar de Cristo? Um pecado? Seria um desejo por algo que está te dominando? Eu não sei. Mas o que eu sei é que há uma grande necessidade, urgente, de você se tornar um com o Senhor. Não continue a sua vida sem consertar isso, sem se colocar diante do Senhor e dizer: Pai, que a partir de agora, tudo aquilo que estava me atrapalhando, eu venha arrancar do caminho, para que eu venha viver em unidade com o Senhor. Que essa palavra possa aquecer o teu coração, possa inflamar o teu espírito com um desejo: eu quero viver em unidade. Você vê que todas essas histórias que nós lemos, que nós citamos a respeito de pessoas que foram vencidas pelo pecado, e esse pecado causou muitos problemas. Problemas em famílias, problemas em reino, mas todas as vezes que alguém se une em Cristo, pode ter certeza que soluções e soluções e soluções chegarão para famílias, para cidades, para países, para igrejas, para reinos. Aonde há unidade de Cristo, ali há a operação do poder de Deus. Deus te abençoe e até o próximo devocional.